E é o Danilo Moliterno que chega agora aqui na nossa programação, ao vivo, para trazer mais detalhes sobre isso. Danilo, bom dia, bem-vindo aqui para você, meu querido, a nossa programação. Nessa minha volta de férias, a gente já trazendo aqui Breaking News nesse momento. Já cheguei chegando aqui, trazendo aí mais uma liquidação extrajudicial, que eu tenho que explicar aqui, inclusive, um pouco, dá para desmembrar as situações e não confundir os casos, né, de liquidação do Banco Master. Agora a gente tem a liquidação do banco da Reagri Investimentos. São situações, operações diferentes, né, que acontecem, mas que envolve todo o sistema financeiro e que, portanto, traz uma certa cautela. O que isso pode significar? O porquê dessa liquidação nesse momento agora, Danilo? Bom dia, Débora, e a todos que acompanham o CNN Money. A gente tenta desmembrar e falar sobre cada um desses casos separadamente, mas é até difícil porque, conforme a gente ouve investigadores, parecem casos cada vez mais entranhados. Mas a gente ir do comecinho dessa história para relembrar de alguns desdobramentos que a gente teve no começo desse caso. Relembrando, o nome Reag começou a aparecer especialmente nas páginas policiais a partir da Operação Carbono Oculto, que você bem mencionou, é essa espécie de operação mãe, quando a gente começou a ver uma série de fraudes no sistema financeiro começarem a ser reveladas. Relembrando que foi a Operação Carbono Oculto e o que ela mostrou. Basicamente, uma série de fraudes no setor de combustíveis. Essas fraudes estavam em basicamente todos os segmentos do setor de combustível, desde a produção até o refino, até essa entrada no Brasil, a importação. E esse dinheiro que era resultado dessas fraudes no setor de combustíveis era lavado no sistema financeiro. A gente tinha esse dinheiro entrando a partir de fintechs, que era uma espécie de porta de entrada desse dinheiro no sistema financeiro, e em fundos de investimentos esse dinheiro era lavado. E aí que surgiu a suspeita, a partir desse momento, a gente começou a falar bastante sobre a Reag, de que alguns fundos administrados pela Reag poderiam estar envolvidos. Então, este é o contexto que a gente tem a partir desse momento, conversando com investigadores, também uma série de outras matérias da imprensa, a gente começou a ver denúncias com relação a irregularidades nestes fundos. E aí vai a gente trazer algumas informações para a gente começar a amarrar essa história. A gente tem todos esses desdobramentos, como eu mencionei, dia após dia surgindo mais denúncias, mais suspeitas de irregularidades, e ontem a gente tem um fato muito marcante, que é a série de mandatos sendo cumpridos, sendo que um dos mandatos foi cumprido exatamente contra João Carlos Mansur, que é um dos fundadores da Reag. Então a gente ainda espera para entender se os mandatos que foram cumpridos e os achados dos investigadores da Polícia Federal têm alguma relação com, no dia seguinte, a gente ter a liquidação extrajudicial da Reag. Até esse momento não temos informação, vale a gente mencionar, temos até este momento somente essa coincidência de Mansur ser alvo de mandato de busca e no dia seguinte a gente ter a Reag, a qual ele fundou, tendo essa liquidação extrajudicial, mas, é claro, este é um fato que a gente precisa sempre destacar. Também vale mencionar que o Banco Central ele não é incisivo, não deixa muito claro, a gente, claro, ao longo do dia vai apurar isso, mas não deixa muito claro qual que é a causa, fala de maneira mais genérica, que você já mencionou, mas eu vou trazer novamente esse trechinho que a gente tem deste comunicado do Banco Central, indicando que a decretação da liquidação extrajudicial da Reag foi motivada por graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. E aí vale a gente também mencionar, já que a gente falou que esses casos parecem estar muito entranhados, a gente tem essa liquidação extrajudicial da Reag e, ao mesmo tempo, a gente está nessa cobertura muito forte também no que diz respeito às irregularidades na atuação do Banco Master, que também teve sua liquidação extrajudicial que foi ali decretada pelo Banco Central. Temas diferentes, mas que investigadores indicam a possibilidade sim de a gente ter bastante ligação com relação a isso. Até porque a gente tinha uma série de ativos do Banco Master sendo administrados em fundos da Reag. Até anotei aqui o nome de um dos fundos que a gente teve, a própria Reag, indicando que por meio do qual negociava CDBs do Banco Master, era o fundo RANS 95. Então, a gente tem esta indicação de que podemos ter uma ligação entre os casos, entre Banco Master e Reag. É claro, tudo isso ainda no âmbito da apuração daqueles que estão à frente desta investigação. A gente vai aguardando novos detalhes com relação a essa liquidação extrajudicial. Provavelmente, ao longo do dia, vamos saber as motivações exatas do Banco Central. Também, se há alguma relação com aquilo que foi colhido pelos investigadores da Polícia Federal ontem. Mas, até esse momento que temos essa notícia importantíssima e essa
essa série de conexões que indicam para a gente que essa história parece estar mais conectada do que a gente imaginava. Pois é, né? A gente sabe que diante de desdobramento de operações e de fases importantes como que a gente tem acompanhado agora, como o Danilo muito bem pontuou, né? E que, portanto, a gente tenta trazer esse desmembramento, apesar da aparente conexão, para que não haja, né, uma confusão nesse momento para quem está nos acompanhando agora. Eu trago até um trechinho aqui importante de uma das reportagens que a gente trouxe aqui no nosso site da CNN Brasil sobre essas investigações que ocorreram ontem. Aqui, deixa eu baixar aqui para poder mostrar para vocês, que ocorreram nessa quarta-feira, né? Essa nova fase, onde a polícia investiga, entre outros pontos, possíveis operações financeiras fraudulentas entre o Banco Master e fundos administrados pela REAG, uma empresa suspeita de ter ligação com esquemas de lavagem de dinheiro apurados com a Operação Carbono Oculto, lá do ano passado, que muito bem o Danilo vem explicando aqui pra gente, que investiga a relação entre o setor de combustíveis, o PCC, e empresas financeiras, ou seja, qual seria a interligação disso, o que a polícia conseguiu trazer dessa investigação para poder, nesse momento, a gente ter a liquidação. A gente ainda não tem detalhes, não tem conhecimento, não dá para a gente fazer essa vinculação nesse momento, por enquanto que dá para poder a gente afirmar que essa medida, o que a gente tem agora, essa liquidação da REAG, ocorre justamente em meio a todas essas investigações que a gente tem sobre essas supostas irregularidades envolvendo o caso do Banco Master. Agora, pensando em resultado e impacto disso, né, Danilo? Quando a gente teve a liquidação ali do Banco Master, muita gente já falava sobre essa preocupação do impacto em todo o sistema financeiro nacional, porque aí a gente sabe que existem fundos, inclusive, que também são cobertos pela questão do Fundo Garantidor de Crédito. Há uma grande expectativa sobre a utilização desse fundo para cobrir já os prejuízos em relação ao caso do Banco Master. E agora a gente tem mais uma liquidação, que é essa questão da REAG, ou seja, o que a gente pode ter de impacto em relação a isso? O Banco Master, na nota que ele trouxe, o Banco Central, na nota que ele trouxe a questão da relevância da atuação da REAG, inclusive nas operações, aliás, de câmbio de fundo, que não teriam uma grande relevância para o sistema financeiro, mas não deixa de ter uma relevância. Qual que pode ser também a influência disso no impacto total para o sistema financeiro brasileiro? Vamos lá, só vou complementar com mais uma informação importante. Ótimo. Porque enquanto você desmembrava todo esse tema, a gente já fica aqui colhendo mais dados para a gente tentar conectar essa história. É ao vivo, o Breaking News é assim, gente, vai chegando a todo momento, é exatamente isso, são 8 horas e 34 minutos, a gente segue aqui em Breaking News e com apuração aqui ao vivo para vocês, né, Danilo? E tem um detalhe muito importante que a gente teve na noite de ontem, quarta-feira, na sede do Banco Central, um encontro entre Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. Então, este mais um fato que indica que a gente ter, num dia, esses mandatos sendo cumpridos pela Polícia Federal e no dia seguinte, essa decisão pela liquidação extrajudicial da REAG, não é apenas uma coincidência. Então, o encontro na noite anterior entre o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Agora, sobre impacto no sistema financeiro nacional. A gente fala bastante sobre o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, ser bastante robusto, né? Ser essa proteção que a gente tem no caso de a gente ter um banco, ou um fundo, ou qualquer outra instituição financeira tendo ali as suas atividades inviabilizadas. Quando a gente olha para o tamanho da REAG, que a gente tem inclusive indicada nessa nota do Banco Central, que é de 0,00 pouquíssimo por cento desse sistema financeiro nacional, num primeiro momento que a gente tem é a percepção de que isso não deve trazer grandes impactos para o sistema financeiro nacional, é uma cobertura que vai ser muito menos relevante do que aquela cobertura, por exemplo, que a gente teve no caso do Banco Master. Esse sim, impactante para o sistema financeiro nacional, impactante para o FGC. A gente está falando de cerca de 1.600.000 pessoas que estavam elegíveis para fazer resgates, para ter o seu dinheiro ali ressarcido pelo FGC, num total de 41 bilhões de reais. Então, o que dá para a gente aferir nesse momento com relação a esse tópico da REAG é de que, individualmente, não deve trazer grandes impactos para o sistema financeiro nacional, mas a gente pode começar a olhar para um movimento que talvez preocupe pelo conjunto. A gente já tem o caso do Banco Master, que aí sim, repito, a gente tem um impacto que é relevante, até porque a gente tem o maior resgate da história do FGC acontecendo com esses mais de 40 bilhões de reais, e agora se soma essa liquidação extrajudicial e a gente fica de olho em outras instituições financeiras
que aparecem nas páginas policiais que estão conectadas a esse assunto. E é claro que a partir disso se gera algum tipo de temor. Mas individualmente o que a gente tem é a REAG tendo a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central, não tendo um impacto tão relevante. Mas, claro, pelo conjunto a gente pode sim começar a falar em alguma preocupação. Pois é, eu vou até trazer aqui para poder a gente acompanhar também, viu, Danilo, uma outra reportagem que já detalhava aqui no dia 14 quem é exatamente, né, além de Vorcaro, que está envolvido na questão da Compliance Zero, a Polícia Federal fez buscas contra Nelson Tanure e João Carlos Mansur. João Carlos Mansur, inclusive, que era quem o Danilo estava aqui explicando para a gente, que está, assim, ele... envolvido, que é o diretor, inclusive, da REAG, que, portanto, então, a REAG agora que teve a liquidação pelo Banco Master. E aí é onde a gente tenta desmembrar, mas a gente enxerga uma interligação nas duas operações e a gente precisa entender depois, com mais detalhamentos, sobre as investigações, né? Porque tanto João Carlos Mansur como Nelson Tanure foram alvos da segunda fase da Operação Compliance Zero, onde 42 mandados de busca e apreensão foram executados durante, inclusive nessa quarta-feira, a gente teve mais detalhamento sobre isso, eu trago aqui para vocês que, então, portanto, além do Banco Master, né, do Daniel Vorcaro, a gente teve essas buscas endereçadas nos endereços ali ligados, tanto a Nelson Tanure como a João Carlos Mansur, os dois sendo alvos, então, de mandado de busca e apreensão na segunda fase da Operação Compliance Zero. Mas onde a REAG começa a aparecer lá atrás, né, em agosto de 2025, a REAG foi alvo daquela mega operação que caiu como uma bomba, inclusive, né, no mercado financeiro. A gente teve aquelas imagens ali fatídicas, inclusive, da Polícia Federal na porta da REAG, um prédio que fica aqui no coração do mercado financeiro aqui em São Paulo, ali na região da Faria Lima, e que isso tudo trouxe naquele momento, olha só, Faria Lima, centro financeiro do país, tem 42 alvos de operação contra o PCC. Isso foi o que aconteceu, gente, em agosto de 2025, onde a REAG acabou sendo alvo dessa mega operação Carbono Oculto do Ministério Público de São Paulo contra todo o esquema de fraudes no setor de combustíveis, com participação de integrantes do PCC, como o Danilo muito bem lembrou aqui pra gente agora há pouco, e, portanto, então, a REAG já tendo o seu nome envolvido nessas investigações da Polícia Federal em uma operação, mas que ali envolvia também o crime, o PCC, inclusive, envolvimento ali do crime organizado no mercado financeiro, envolvendo fintechs, operações financeiras, enfim, operações fraudulentas e que, portanto, teria uma grande participação da REAG, dos fundos, né, que eram ali administrados pela REAG. Só que aí, numa nova fase da Compliance Zero, que ocorreu nessa semana, envolvendo 42 mandados de busca, envolvendo também mais mandados de busca e apreensão, envolvendo o nome do diretor da REAG, que é justamente quem estava ali ligado nesse momento à operação, que no caso era o João Carlos Mansur. Aí sim é onde a gente começa a tentar entender qual seria a ligação, né? Por que a gente tem, logo um dia após a gente ter tido essa decisão, essa nova fase da operação da Polícia Federal, a gente tem essa decisão agora decretada da liquidação da REAG Investimentos, né? Portanto, lembrando que também na própria nota do Banco Central, e eu vou trazer novamente aqui para vocês, na normativa, aliás, né? No ato do presidente do Banco Central, ele mostra aqui, viu, Danilo, eu vou até ampliar para poder a gente acompanhar, no artigo 3, que fica indicado como termo legal da liquidação extrajudicial, o dia 17 de novembro de 2025. Então, portanto, o termo legal da liquidação extrajudicial, o dia 17 de novembro de 2025. É importante a gente frisar porque a gente teve uma nova fase da Carbono Oculto essa semana, envolve o diretor, né, da REAG, mas no próprio ato ali da decretação da liquidação, o Banco Central decreta o dia 17 de novembro de 2025, portanto, muito mais próximo à data da operação da Compliance Zero que ocorreu envolvendo o PCC e todo aquele escândalo financeiro, né, Danilo? Isso é muito importante você fazer essa menção, porque foi algo que repercutiu bastante à época. A gente fala sobre essa operação Carbono Oculto e ela foi tão chocante porque a gente viu, primeiro, estes fundos de investimentos, essas fintechs envolvidas com crimes no setor de combustíveis, mas não só isso.
envolvidos com crimes no setor de combustíveis tocados pelo crime organizado, mais especificamente pelo primeiro comando da capital, pelo PCC. E até para a gente fazer justiça aqui, também trazer um pouquinho mais informações sobre Mansur, que é este quadro que foi ontem alvo de mandato e que a gente tem como fundador da REAG. Ele, logo após a operação que a gente teve acontecendo com relação à REAG, a gente teve ele renunciando ao seu cargo de presidente do Conselho de Administração. Então hoje a gente tem de fato ele nessa posição de fundador. Realmente essa é a conexão que a gente pode fazer nesse momento. Mas, de fato, desde que a gente teve este caso vindo das páginas policiais, a gente começa a olhar todos esses desdobramentos que apontam para conexões importantes. Não são conexões quaisquer, a gente fala bastante sobre aquilo que a gente tem no papel de relação entre o Banco Master e a REAG, a gente fala sobre esses fundos que eram administrados pela REAG, que faziam a comercialização, que faziam a venda desses ativos do Banco Master, por exemplo, daqueles CDBs tão polêmicos, CDBs que estão no centro da liquidação extrajudicial do Banco Master, relembrando que foram esses CDBs que tornaram o balanço do banco praticamente insustentável, mas para além de tudo isso que a gente tem no papel e que a gente traz aqui de maneira jornalística para comprovar esse tipo de elo, a gente tem também uma série de relatos sobre ligações no nível pessoal entre aqueles que estavam à frente de diferentes instituições que estão envolvidas nesse caso. Então, o que a gente vê por aqui é que, por mais que a gente não tenha as comprovações, é claro que a partir desse momento, com a investigação da Polícia Federal, a gente vai começar a entender quais são os elos e isso tudo vai rolar de acordo com o devido processo legal, mas num primeiro momento a gente já pode começar a falar sobre suspeitas importantes de que a gente tenha, de fato, como o próprio ministro Fernando Haddad falou há pouco numa entrevista à imprensa, um dos maiores casos aí entranhado, conectado de fraudes no sistema financeiro brasileiro. Danilo Moliterno trazendo aqui apurações ao vivo para a gente nesse Breaking News que a gente está aqui nesse momento. São 8 horas e 43 minutos. A gente entrou em Breaking News aqui para trazer para vocês a liquidação da REAG Investimentos pelo Banco Central. Danilo trazendo aqui apurações, tentando fazer a gente entender justamente, né, o desmembramento das operações, mas ao mesmo tempo as possíveis conexões desses casos, inclusive também com o caso do Banco Master. A gente vai entendendo aqui ao longo do dia, ao longo da manhã, atualizando para todos vocês. Danilo, obrigada pelas atualizações.